Olá, Caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Bom, como todos nós sabemos, nos estados de direito, nas democracias liberais modernas, o confinamento costuma ser visto por nós como uma sanção, como uma pena. E pena porque pela prática de algum crime que acarreta para o seu agente uma pena restritiva de liberdade, que é a pior das penas que possa ser imposta a um ser humano. Porém, infelizmente, devido a uma questão gravíssima de saúde pública, que é a pandemia do coronavírus, temos vivenciado este confinamento, essa restrição na nossa liberdade individual mais básica, que é a liberdade de ir e vir. Já teci alguns comentários sobre essa restrição de liberdade neste canal, sugiro que vocês assistam. Bem, pensemos, será que é só essa restrição na liberdade de ir e vir que tanto nos incomoda, que tanto tem nos deixado desorientados, muitas vezes angustiados? Quero crer que não. Quero crer que, a par dessa restrição no direito básico de ir e vir, estejamos sofrendo bastante com o nosso isolamento social, porque, afinal de contas, nós, seres humanos, somos animais sociais, somos animais que só pensamos porque falamos, e quem fala, fala necessariamente com alguém, emite uma mensagem a um determinado destinatário. Então, em maior ou menor grau, nós somos, sim, seres carentes de conexões sociais, de elos intersubjetivos, com os quais trocamos afetos em diferentes níveis, desde níveis mais superficiais até níveis mais objetivos, como, por exemplo, no plano profissional, até níveis muito íntimos de carinho, de necessidades afetivas. Esse é o nosso mundo dos afetos e também por isso estamos sofrendo bastante. E aí, o que costumam, e esse é o objeto do vídeo de hoje, o que costumam fazer seres humanos em situações de isolamento, entre aspas, injusto, e aí eu defino injusto como um isolamento não imposto em virtude da prática de um delito, como os casos de encarceramento, de prisão, mas sim um isolamento decorrente de um fator inteiramente aleatório às nossas vontades que escapou por completo do nosso controle, a saber, essa terrível pandemia. E aí me vem à mente algumas cenas de vídeos que têm circulado bastante pela internet, que talvez vocês já tenham recebido, eu mesma já deparei com alguns, que são vídeos muito emocionantes, de certas comunidades na Itália, certas ruas na Itália, que têm sido bastante vitimadas por essa pandemia. Então, certos grupos sociais na Itália, e de que modo eles conseguem se comunicar, eles conseguem trocar experiências de uma forma, creio eu, muito própria ao povo italiano, cantando músicas populares da Itália, trechos de ópera. São vídeos bastante comoventes, porque você nota uma comunicação entre as pessoas, ainda que à distância. E, obviamente, essa situação de pessoas cantando em isolamento para afastarem as suas dores, para afastarem as suas penas, pena aí não no sentido de sanção, mas no sentido de sofrimento, de angústia. Essas cenas evocam à minha mente um outro elemento muito caro à cultura italiana, que é um trecho da ópera Nabucco, do compositor italiano Giuseppe Verdi, a saber,
o coro dos hebreus, dos judeus no Antigo Egito, onde os hebreus, ali aprisionados, escravos no Egito, cantam em coro suas lamúrias e lamentam e sofrem pela liberdade perdida, sonhando com os dias do passado em que eram livres, em que podiam ir e vir na sua própria pátria. Me parece que é uma evocação muito cabível, foi a imagem que essas cenas, esses vídeos bastante comoventes me trouxeram à mente. Temos outras experiências humanas de confinamento que entraram para a história, por exemplo, o diário de Anne Frank. Anne Frank, adolescente judia, em plena era nazista, em plena dominação nazista, tinha que permanecer confinada e escondida no seu refúgio domiciliar, por assim dizer, para escapar ao Holocausto, a uma prisão nazista. E, para tanto, certamente para dialogar consigo mesmo, para escapar da própria loucura, escreveu seus diários, que vieram a ser publicados. No filme Incêndios, um filme canadense espetacular, que eu recomendo que vocês assistam nesse período de quarentena. Acho que é um filme a partir do qual podemos tirar muitos ensinamentos. A protagonista, uma jovem libanesa que vive num período bastante tormentoso de guerra, cai em mãos de terroristas e é aprisionada. Imaginem vocês uma prisão de terroristas no Líbano, bem ao estilo Al-Qaeda ou ISIS ou Daesh, como muitos chamam. E essa moça, que fazia ela para aguentar os seus intermináveis dias de confinamento e até mesmo de duríssimas torturas que ela experimentava a cada dia, muitas vezes, várias vezes ao dia. Ela cantava, ela se permitia ouvir a própria voz, tanto assim que na prisão ela era conhecida sob a alcunha da mulher que canta. Ela cantava para esquecer o seu sofrimento, para se sentir uma pessoa digna, um ser humano que conseguia emitir um som, que conseguia usar a sua própria voz e sentir a sua personalidade, a sua individualidade dessa forma. Outro modo muito interessante também de lidar com um risco iminente de vida, como o que temos experimentado com o coronavírus, é a forma como a protagonista das famosíssimas Mil e Uma Noites, Sherazade, trata da matéria, trata e aborda o problema e, inclusive, concebe uma forma muito interessante de burlar o seu algoz, que era o sultão, de seduzir o seu algoz por outros artifícios que não os sexuais, mas sim contando uma história diferente a cada dia. Por quê? Porque o sultão escolhia mulheres no seu harém, com as quais passaria aquela noite e no dia seguinte aquelas mulheres seriam executadas. Sherazade, de forma muito inteligente e querendo batalhar, lutar pela sobrevivência, contava uma história por noite ao sultão. Por isso, as Mil e Uma Noites. E ele, tão interessado nas histórias fascinantes que ela inventava, que ela bolava, ele postergava os seus encontros para a próxima noite e assim acabou poupando-lhe a vida. O que eu acho muito interessante nessa história da Sherazade, que eu acho que é um ensinamento que podemos tirar, inclusive, para esse período. Acho que quando seres humanos deparam com um risco iminente, muito próximo de vida, como o que estamos experimentando agora, eu diria eu, diante da
contagiosidade do vírus e dos índices de letalidade que aumentam em todo o mundo, quando o ser humano se vê confrontado com essa experiência extremamente árdua, difícil, ele passa a desistir de planos de médio e longo prazo. E aí, o que fazemos nós humanos? Começamos a adotar, eu acho, até um artifício psicológico de fracionar o tempo como que em partículas minúsculas, como Sherazade fazia, que computava o tempo a cada noite. Um ano, se você falasse em um ano, em 2 anos, em 5 anos, nada disso faria qualquer sentido para Sherazade, porque ela se via diante da possibilidade, mais ainda da probabilidade forte de estar morta, de não ter mais vida no dia seguinte. Então, o que fazia ela? Computava o seu tempo a cada noite e entretinha o seu algoz com suas histórias. E agora vem a grande reflexão, o questionamento que eu quero deixar para vocês, para todos nós. Gostaria muito de ouvir seus comentários. O que fazer para entreter os nossos espíritos, os nossos corações, as nossas mentes durante esse dificílimo período de confinamento? Talvez alguma leitura que tenhamos postergado em virtude de acúmulo de trabalho, talvez filmes, talvez aquele contato, ainda que à distância, ainda que virtual, com um parente do qual sentimos muita saudade, muita falta, com aquele amigo querido, olhando nos olhos dessa pessoa, ainda que via uma tela de computador ou de celular, tentarmos lançar, e aí é um convite que eu faço a vocês, para tecermos algumas reflexões sobre como cada um de nós pode se tornar um pouco Sherazade, de que forma podemos burlar o tempo, burlar esse nosso inimigo que se esconde, sabe lá Deus onde, nas maçanetas das nossas portas, no piso das nossas residências, nas poucas pessoas com as quais temos contato, que é esse vírus tão ameaçador. Como podemos ser, cada um de nós, uma Sherazade? E aí fica uma reflexão, gostaria de ouvi-los, continuo pensando a respeito e acho que esse canal tem, dentre vários outros, esse objetivo bastante claro, o de entreter o espírito de vocês com reflexões que nos permitam, inclusive, aproveitar esse difícil período para pensar em assuntos ligados à nossa vida, ligados à nossa família e até melhorarmos, nos aperfeiçoarmos como seres humanos, como indivíduos. Fica aí o convite de reflexão para hoje. Bom, se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, seus comentários. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.